Fala galera, meu nome é Samela e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso culto, ao nosso domingo aqui na capela. Você que é daqui de Volta Redonda, eu gostaria de te fazer um convite. Vai aparecer aqui na nossa tela o nosso endereço. Eu gostaria de estar te convidando para você colar em um dos nossos cultos, que rola aos domingos, às 10 da manhã e às 19 horas da noite. E você que não é de Volta Redonda, pode também nos acompanhar através de nossas redes sociais. Aproveitando também que você já está aqui no YouTube, já se inscreve aqui, já deixa o seu like, já ativa o sininho para você receber todas as nossas notificações. Deixe seu comentário aqui também. E nós separamos uma palavra excelente para você e para sua família. Então, se acomode aí e aproveite. E até daqui a pouco. Pai, nós te agradecemos pela vida do Lucas mais uma vez. Te pedimos que o Senhor use o seu filho como o Senhor usou nessa manhã. Que ele possa trazer palavras que venham de encontro ao nosso coração, para que a gente possa aprender mais daquilo que o Senhor deixou para nós na sua palavra. Prepara o nosso coração, abre o nosso coração, tira as nossas distrações, para que nós possamos te adorar também enquanto nós aprendemos. Pai, que o Senhor possa edificar a sua igreja e que nós saiamos daqui, depois dessa mensagem, mais parecidos com Jesus. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém. Amém. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Assembleia. Meu nome é Lucas, como o Pedro já disse. Algumas pessoas vocês vão me chamando de Isaías. É o meu sobrenome. Se vocês verem alguém da minha família me chamando, a pessoa vai estar me chamando de José. Então é tipo isso daí, dá para ficar perdido. Eu já tenho 30 anos, eu sei que não parece. Essa carinha de bebê, família de preto, aí fica feio na filmagem, né? Meu pai é negro, tá, gente? Aí eu tenho gene, mas aí minha mãe é gaúcha, branquela pra caramba, eu acabei nascendo meio claro, desbotado, faltou tinta. Mas o nariz dá pra perceber, ó. Eu já sou daqui da capela há cerca de 3 anos. Eu cheguei no finalzinho da praça, e aí passei pelo Rota e vim pra cá. Eu comecei bastante ativo até na igreja, mas quando chegou a fase da pandemia, eu decidi me recolher um pouco mais por questões de família. Minha mãe tem alguns problemas de saúde, então a gente levou as coisas um pouco mais a sério, assim, a gente se fechou um pouco mais para as situações. E aí, como o Pedro mesmo disse, as coisas estão voltando ao normal, aos pouquinhos, e aí a gente volta a buscar estar servindo a Deus de alguma forma. Eu cresci numa igreja, para vocês terem uma ideia de quem eu sou primeiro, eu cresci numa igreja bastante grande aqui na cidade, se não for a maior. Dessa igreja eu era de uma das famílias mais importantes, assim, em questão de visibilidade.
Para vocês terem ideia, só o meu avô teve 21 filhos. E aí, desses 21 filhos que o meu avô teve, quase todos os filhos tiveram filhos. E aí, desses filhos, quase todos já têm filhos também. Então, eu sou de uma família um pouquinho grande, eu não faço nem ideia de quantos primos de primeiro grau eu tenho. E nessa igreja em que eu cresci, a minha família se destacava um pouquinho nessa parte da música, que lá gera um tanto de status, então a gente sempre estava em evidência, a gente sempre era meio que psicologicamente cobrado a estar produzindo alguma coisa, estar ativo nas atividades. Dessa minha família também, o pessoal já era bem conhecido por ser meio rebelde. Desde a geração do meu pai, a família já era bem conhecida por ser a galera que mais era disciplinado na igreja. E era disciplinado por homem negro ter cabelo grande, homem furar a orelha, mulher usar calça, mulher furar a orelha, tatuagem, cantar em igreja diferente, todas essas situações. E meio que desde que eu nasci, eu já fui meio que induzido a seguir essa ideia de ser meio... Não é revoltado. As pessoas se enganam muito sobre isso, mas é seguir o que a gente crê. E buscar seguir o evangelho. E quando alguém tenta impor alguma coisa para mim, não funciona. Eu tenho que compreender aquilo. E eu vou agir sempre segundo a minha consciência. E crescendo numa instituição que era pentecostal, tradicional, bem séria, eu via muita coisa acontecer lá. Desses milagres que a galera fica pensando, nossa, eu nunca vi, nunca aconteceu. Eu vi. De ações de Deus de formas divinas, assim, extremas, que não tem como você falar, não, isso daí não foi Deus, não. Só que eu sou uma pessoa, vocês podem perceber pelo meu perfil, eu sou um pouco mais sério. Comigo isso não rola assim, não acontece. E aí, a partir da minha adolescência, mais ou menos, eu queria compreender, porque eu via aquilo acontecer. De forma inegável era Deus agindo na igreja. E por que eu não vivia aquilo? E aí eu recaí sobre a Bíblia. Eu nunca duvidei do que tinha na Bíblia. E aí, desde a minha adolescência, eu estudava muito e buscava compreender as coisas. E aí, nessa ideia, vem todas aquelas frustrações que a gente tem normalmente quando a gente se aprofunda no Evangelho e olha para a igreja local e fala, meu Deus, quanto que a gente está distante disso tudo. E por vários outros motivos além disso, conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo meu prazer na igreja, em qualquer atividade da igreja. Não perdi não só o meu prazer, mas perdi até a minha fé na instituição. E as atividades começaram a ser para mim uma simples rotina. E eu era muito ativo, eu cantava em quase todos os corais da igreja, eu tocava na orquestra, eu ajudava a ensaiar corais. O meu cotidiano era na igreja, a minha família servia a minha igreja era a minha família. Então, a minha rotina toda estava envolta naquilo, mas eu já não via aplicação de Deus em quase nada daquilo. E a gente vai crescendo e a gente começa a conhecer o mundo da forma que a gente gosta de colocar. E aí vocês podem olhar para mim e falar, pô, esse moleque aí foi certinho a vida toda, que chato. Não. Durante um bom tempo da minha vida eu experimentei de quase todos os prazeres que o mundo pode dar aí pra gente. Eu fiz muita besteira na minha vida. Eu estava quase sempre no lugar certo, na hora certa para fazer a coisa errada. E os meus amigos que eram do mundo ficavam quase que com raiva de mim, porque as coisas aconteciam muito fácil, eu não precisava correr atrás de nada. E eu aproveitei bastante desses prazeres também. Até que chegou um ponto para mim que nenhum desses prazeres satisfaziam, óbvio. Nada disso respondia para mim por que eu estava vivendo. E eu não era uma pessoa má, não. Eu tinha boas aspirações na vida, estudava engenharia mecânica na UF. Nunca fui um filho indisciplinado com os meus pais. Os meus objetivos de vida eram objetivos que
qualquer pessoa socialmente olhando para mim falava, não, esse cara é um cara maneiro. Os meus amigos tinham em mim referência. Só que eu olhava para a vida e falava, cara, não estou vendo razão nisso aqui não. E aí, quando eu percebi, eu me encontrei em depressão. E constantemente eu me via nessa vida e eu já tinha um conhecimento muito bom do Evangelho. Quase tudo que eu sabia naquela época, quase tudo que eu sei hoje eu já sabia naquela época. Mas ainda assim não respondia. Tudo ainda estava muito só na teoria. E aí, humanamente, busquei a terapia, fiz terapia, tive um acompanhamento com um psiquiatra, tomei medicação correta. E o processo da terapia já foi um processo muito interessante para mim, porque eu compreendi que a vida que eu seguia de uma forma tão automática e tão cheia de certezas, ela estava totalmente quebrada. E eu estava fundamentando tudo que eu tinha em certezas que eu tinha construído em mim, que na verdade quase não tinham base. E não é que quase não tinham base de serem coisas ruins. Mas essas coisas eu me cegava para mim mesmo. A minha psicóloga demorou uns 3 meses só para conseguir me convencer de que eu era sobrecarregado de atividades. E aí nessa caminhada, conforme eu fui me conhecendo melhor, conforme eu fui conhecendo melhor sobre os meus sentimentos, sobre a minha razão, sobre a forma com que eu lidava comigo mesmo, um evangelho começou a ser revelado para mim de uma forma um pouco diferente. E aí todas as vezes com que eu lia as escrituras, a partir de quem eu era, a partir da forma com que eu lidava comigo, eu tinha uma nova perspectiva. Mas ainda assim, estava tudo muito na teoria. Eu sabia bem as coisas, racionalmente eu já estava bem, estava numa remissão excepcional, já não tinha pensamentos ruins nenhum, e eu pensei muito em me matar, eu só nunca tentei porque eu tinha certeza que eu ia conseguir. O meu pai é bombeiro, minha irmã é da área da saúde, eu sempre tive muito contato com esse conteúdo, então eu sabia exatamente as coisas que eu precisava fazer, não era aqueles planinhos aleatórios, não. Eu tinha certeza, se eu quiser me matar, eu preciso fazer isso, 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 ponto. Se algum momento eu quisesse encerrar a minha vida, eu tinha certeza que eu conseguiria. E aí eu já estava num caminho de melhora, só que eu ainda olhava para o Evangelho e falava, cara, eu ainda não estou vivendo isso. Isso ainda não está acontecendo em mim, a teoria está ótima, eu estou me conhecendo melhor, eu estou lidando melhor comigo, estou sabendo controlar a minha ansiedade melhor, mas eu ainda não vivo isso. Até que nessa busca, Deus me proporcionou poder viver uma comunhão que foi um ponto incrível de conversão na minha vida. Porque foi uma comunhão com pessoas que eu não esperava. Ninguém precisou ficar pregando o evangelho para mim. Ninguém precisou ficar ressignificando nada. Normalmente era eu que ficava despejando Bíblia em cima deles. Mas a partir dessa comunhão, Deus se revelou para mim de uma forma totalmente diferente, especial e íntima. E não era um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, hora nenhuma. Não era um evangelho que afagava o meu ego em momento nenhum. Mas é um evangelho que se revelou para mim. Era o evangelho que eu precisava. E eu estou falando isso tudo para mim, sobre mim, porque eu quero que vocês compreendam um pouco dessa perspectiva do que eu vou estar falando sobre a Bíblia. John Stott falava que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela que é capaz de raciocinar nos parâmetros da Bíblia com a lógica harmônica dos textos sagrados. A primeira coisa que ele está falando com isso é assim, a gente cai muito no erro de ler um capítulo da Bíblia, ler um versículo e a gente toma para a gente e fala, nossa, Deus falou comigo. Ele pode até falar, mas existe uma possibilidade gigantesca da gente estar totalmente equivocado sobre esse texto.
E aí aqui na igreja a gente é incitado a estudar sobre a Bíblia e a gente pensa, não, então eu não vou ler só um versículo, eu vou ler o capítulo. E ainda assim a gente corre num risco de fugir totalmente do texto. Então eu não vou ler o capítulo, eu vou ler o livro inteiro. Vou estudar o contexto. E aí já está ótimo. A gente já consegue ter uma compreensão melhor do que o autor daquele livro está querendo passar. Mas ainda assim, a gente está limitado. A Bíblia é um livro plural, é um livro gigantesco e toda ela é interligada. E aí o que a gente tem que fazer? Ler a Bíblia toda. Ah, é difícil. É. Mas e daí? Quando a gente não gosta de alguém, a gente não para ficar conversando com aquela pessoa para saber todos os detalhes da vida dela? Porque é diferente com Deus. E ainda assim, quando a gente lê a Bíblia toda e tem uma compreensão profunda do que é o Evangelho e tá lá, eu tenho doutorado em bibliologia, a gente não está garantido de que o Evangelho está sendo revelado para a gente. Existem diversos ateus que são teólogos perfeitos. E os caras simplesmente não aceitam essa palavra, porque o Evangelho não se revelou para eles. Então, a leitura, a meditação na palavra é muito importante. Mas ainda assim, é necessário a revelação de Deus através dessa escritura para a gente, para que a nossa mente seja transformada. E a mente humana, ela é muito complexa. A gente fica dividindo na igreja só entre bem e mal. Normalmente o mal ainda é o diabo, está distante da gente, leva a culpa por um monte de erro nosso, e a gente sempre joga, não, é para o mal, a gente sempre terceiriza as coisas. E aí, na psicanálise, Freud diz que a nossa mente ela compartilha estados que são o ego, o superego e o id. Eu sei que tem psicólogo aqui na plateia, então, assim, eu vou falar muito a grosso modo, não me julgue. O ego é o nosso eu aqui, racional, que você está pensando e acha que está no controle de tudo. Mas por trás do ego existem toda uma infinidade de fatores, tipo hormônio, tipo trauma, vivência, a nossa estrutura social, que vão ditar sobre a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, de modo que a gente consegue até mentir para a gente mesmo sobre o que a gente é. E aí, quando a gente fica só nessa discussãozinha de bem e mal superficial, a gente se cega sobre nós mesmos. E a gente, a partir daí, tem uma perspectiva totalmente superficial do Evangelho. O exemplo disso é Paulo, em Romanos 7, quando ele está comentando, o mal que eu não quero, eu faço, mas o bem eu não consigo fazer. E tem um homem em mim que está acorrentado ao pecado e é escravo do pecado, e ele já não sou mais eu, mas ele ainda está vivo em mim, mas depois ele compartilha de uma condição de que o homem redimido já é totalmente movido pelo Espírito, e existe toda essa divisão dentro de nós. Isso não é simplesmente só bem e mal. E uma outra releitura que a gente acaba fazendo superficial desses textos é, por exemplo, Pedro. Pedro é um dos personagens mais contraditórios na Bíblia. Um dos pontos que é mais interessante é que Jesus está andando assim, já tinha feito vários milagres. E aí ele está andando com os discípulos indo atrás dele assim, e ele vira e fala, e aí? O que é que essa galera aí está falando que sou eu? E aí os discípulos param e falam, não, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é a encarnação de algum dos profetas. Jesus vira e fala, tá, beleza, pelo menos eu estou bem cotado. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vira e numa revelação instantânea e maravilhosa vira e fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí na hora Jesus quase que explode de alegria e fala, acertou, miserável. É isso aí. Essa revelação que você teve veio do meu Pai.
E aí continua um pouquinho mais para frente, Jesus fala dessa estrutura, já prediz um pouco da importância de Pedro na igreja, e aí ele vira e fala, então, para isso tudo acontecer, eu tenho que morrer. E na hora, o mesmo Pedro que acabou de ter uma revelação, vira e fala, não, você não vai morrer não, se você tiver que morrer, eu entro na frente, mato todo mundo e é nós, a gente vai para cima. E na hora Jesus vira e fala, sai da minha frente, Satanás, porque você está sendo pedra de tropeço. E aí, quando a gente tem uma leitura superficial da palavra, várias vezes já me foi pregado assim, que não, nesse momento o diabo sussurrou no ouvido de Pedro. Não, nesse momento o diabo teve quase que uma possessão instantânea ali, só falou e saiu. Coitado do diabo. Jesus realmente incitou que era o diabo que estava falando. Mas se a gente olha para o texto completo dos evangelhos, a gente percebe que Pedro nunca, em momento nenhum, acreditou que Jesus ia morrer, até Jesus morrer. Tem quem diz que nem Judas acreditava que Jesus ia morrer. Praticamente todos os discípulos de Jesus esperavam nele um grande guerreiro que, com todo aquele poder que ele já tinha demonstrado, ele ia derrubar o Império Romano, ia levantar Israel. Então quem que era o diabo que estava lá falando por Pedro? Era o próprio Pedro. A única função que o diabo teve naquele instante ali foi de dar um toquinho na bunda dele e falar, vai lá, filhão, pode falar. Vai nessa fé aí. Você está podendo, vai lá, vai no seu ego. Porque, de verdade, o que saiu era o que estava no coração de Pedro. E eu sei que eu já falei bastante sobre tudo isso. Eu já estou nessa introdução bem longa, mas é porque eu quero que agora, a partir do momento que a gente caia no texto, a gente tente ter uma perspectiva do texto a partir de quem nós somos. A partir do Evangelho em nós. E aí, só depois da gente perceber o Evangelho em nós, a gente para olhar o Evangelho na comunidade. E aí, quando a gente olha o Evangelho na comunidade, a gente olha para o Evangelho no mundo e para as coisas que a gente sofre na vida. Essa carta de Tiago, ela é uma carta muito bonita, muito prática, e ela tem uma poesia por trás dela que é muito bonita. O nome de Tiago, na verdade, quando foi traduzido, ele vem do nome Jacobs, que é Jacó. É uma história muito longa para explicar por que isso aconteceu, mas Tiago também não. No original se chamava Jacó. E aí quando Tiago vira e fala, eu, Jacó, falando as 12 tribos dispersas, ele está falando de uma situação muito complexa, porque as 12 tribos já não existiam desde que Salomão morreu. Quando o filho de Salomão assume o reino, se eu não me engano era Jeroboão, ele nega o conselho dos sábios da época e resolve pesar mais a mão ainda sobre as tribos e pedir mais impostos e querer aumentar a riqueza dele mais ainda. Ele queria mais do que o pai dele já tinha feito. E nisso acontece uma revolução. 10 das 12 tribos não aceitaram aquela situação. Eles falaram, não, a gente não vai abaixar a cabeça para você. E aí eles fecham com outro rei que tinha um parentesco ali, Roboão, e viram as 10 tribos do norte e só 2 tribos ficam em Jerusalém, no sul. Se eu não me engano, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E isso gera uma contenda muito grande no povo, por quê? Mais lá na frente, essas 10 tribos que são a tribo do norte vão ser chamados de samaritanos. É aquele povo que a gente sempre olha nos evangelhos sendo rechaçados pelos próprios judeus. É o povo que não presta. São os próprios judeus. É o próprio povo que veio de Jacó. Então, quando Jacó está mandando uma carta para eles, falando as 12 tribos, ele está falando, cara, a rixa acabou. Toda a briga morreu. Toda a contenda, toda a divisão que está acontecendo entre a gente, não importa. Isso não é nada. Eu quero falar para todo mundo. E é num tom de reconciliação. Isso é muito importante porque existem algumas cartas que a gente lê e quando a gente lê elas,
a gente já sabe que o autor está querendo bater com a cajadada na cabeça dos caras. Por exemplo, Gálatas, a gente vai ler Gálatas e Paulo está bolado com todo mundo, porque os caras estavam fazendo besteira. A gente vai ler as cartas a Corinto, e que igreja problemática. Foi a igreja que Paulo mais gastou tempo falando com ela, corrigindo ela constantemente, tentando ensinar. E aí depois, se vocês pararem para ler qualquer carta dos pais da igreja que fala a igreja de Corinto, você vê, caramba, Paulo já morreu, já deu um tempão e os caras continuam falhando. Então a gente já lê essa carta pensando, os caras estão falando de problemas conhecidos, de problemas específicos, de problemas que são de domínio e precisam ser resolvidos. Mas quando a gente lê a carta de Tiago, Tiago ele não tem definido certinho para quem ele está mandando essa carta. Ele era líder da igreja em Jerusalém e ele está mandando para todo mundo. Então, vários dos problemas com que ele levanta, com que ele aponta, são problemas generalizados. São problemas que falam individualmente com cada um de nós. No capítulo 3, quando a gente entrou, Paulo já deu uma direcionada nesse capítulo para os líderes. E aí a gente já pode pensar, não preciso ouvir essa mensagem, então eu não sou líder de nada. Mas em Hebreus nós compreendemos que cada um de nós somos sacerdotes. E em diversas situações da nossa vida a gente passa por condição de liderança. Seja em casa, seja no serviço, seja com os filhos, na relação até entre o marido e mulher. Então tudo que ele está falando ainda é relevante. E naquela época já era moda ser influencer. A galera toda queria aparecer. E os caras se convertiam ao evangelho e a maioria judeus criavam novas versões do evangelho segundo o umbigo deles e tentavam pregar. Tinham os judeus judaizantes e tinham vários, como se fossem várias igrejas, igual a gente tem hoje. Cada um tentando pregar o seu evangelho. Só que isso naquela época já era muito grave. Era tão grave que na carta aos Gálatas, Paulo vira e fala, mesmo que caia um anjo do céu aqui, ó, quebrou o telhado todo, caiu aqui no meio da igreja, e esse anjo vai começar a pregar um evangelho que é diferente do evangelho que a gente está pregando. Que esse anjo seja amaldiçoado, porque o evangelho é inegociável, independente do ser que está pregando. O evangelho é só um. E aí a gente já vem para o texto de interesse nosso. Eu vou estar pregando em Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 ao 10. Eu vou começar a ler aqui e vou ir discorrendo sobre o texto ao longo dele. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjares os vossos prazeres. Eu já vou parar por aqui. Numa leitura superficial, quando a gente olha, a gente já pensa em guerra, nego matando o outro e tudo mais, porque a gente não está olhando para isso, mas vejam para toda essa contextualização que eu trabalhei com vocês até aqui. Paulo não está falando de contendas grandes. Paulo está falando de contendas entre os próprios irmãos, das nossas discussões, das nossas divergências diárias, das nossas brigas pelo evangelho, quem tem a maior razão, quem tem o evangelho mais correto. E ele fala sobre isso como guerra. A gente é evangélico, a gente tem o dom da fofoca, a gente concorda em discordar, e a gente é muito bom disso, em criticar o próximo. E Tiago está falando exatamente dessa situação, não é nada diferente do que a gente vê. E nisso, ele já está incitando a condição da busca pelos prazeres. Agostinho falou há muito tempo atrás que no homem há um vazio do tamanho de Deus.
Logo depois, muitos anos, bem mais contemporâneo um pouquinho, Lewis diz que há nele um desejo, uma busca por experiência que nada aqui na Terra pode satisfazer esse prazer que ele busca. E isso só pode dizer que aqui na Terra nada é feito para nós, que nós fomos feitos para algo superior. É bem conhecido que nós temos um vazio em nós. Todo mundo sente isso. Todo mundo tem uma busca por propósito. Os jovens, na época de procurar emprego, na época de ter que definir o que ele vai ser da vida. E mesmo assim, isso não passa com a idade. O problema é que nessa busca por propósito, muitas das vezes a gente tropeça na satisfação por prazer. Ao invés da gente buscar o real propósito divino que Deus tem em nós, porque a maioria não tem nem isso revelado, a gente busca prazer. A gente busca filme, a gente busca sexo, a gente busca açúcar, festa, a gente se relaciona com um monte de gente e a gente busca todo tipo de prazer possível na vida. E, na maioria das vezes, esses prazeres não satisfazem. Eu, nesse processo que eu já fiz de terapia, era interessante, porque, por exemplo, as minhas fugas eram fugas que um monte de gente achava que são coisas boas. Por exemplo, eu leio muito. E a minha fuga, uma das minhas principais fugas é ler. Uma coisa que deveria ser muito boa. Mas eu consigo ter a capacidade de corromper o propósito do que é uma boa leitura simplesmente para fugir de mim e não ter que pensar nas coisas que me afligem. E eu busco na leitura o prazer, porque eu ainda vou aumentar o meu ego, olha só o quanto eu sei. E a gente tem essa capacidade. Até as coisas que são boas, as coisas que deveriam ser puras, a gente consegue corromper para o nosso próprio interesse. E muitas das vezes a gente ainda, ele cita, que a gente nem pede. A gente nem ora a Deus, vamos ser sinceros. A gente nem ora direito. E quando ora, a gente ora mal, a gente pede mal. Porque muitas das vezes, quando a gente está pedindo, mesmo acreditando que são coisas boas, a gente está pedindo coisas que vão completar o nosso ego. Por exemplo, no meu Conexão, uma vez a gente estava discutindo sobre a condição de ajudar pessoas, moradores de rua. E no desenvolvimento da conversa, a gente conseguiu perceber que na maioria das vezes, ao tentar ajudar alguém, a gente só está tentando satisfazer uma coisa que é interesse nosso, uma percepção nossa. A gente nem para compreender o que o morador de rua precisa. A gente já vira e fala, não, você precisa comer. O cara já comeu, já veio 3 equipes dar comida para ele. A gente fala, não, você precisa comer. E vai dar comida para ele. E a gente nem escuta o que a pessoa precisa. Mas aí, na boa ação, a gente tenta lá. A gente vem no culto todo domingo, por quê? A gente está barganhando com Deus, ali no nosso evento social semanal para a gente bater a fichinha, bater o ponto de serviço e achar que está tudo bem. Mas na maioria das vezes a gente só está fazendo essas coisas para afagar o nosso ego, para achar que está tudo bem. E a gente pede mal. E o que a gente não obtém disso, porque a gente está pedindo mal, é o próprio Espírito Santo. É o reino de Deus. Muitas das vezes é pregado para a gente que não, você vai ganhar alguma coisa com isso. Várias vezes já me foi pregado, por exemplo, em Mateus, lá no Sermão do Monte, que Jesus vira e fala, não, se você pedir, eu vou dar. E aí a galera vira e fala, não, então a gente tem que incomodar Jesus e orar, pedindo a Deus tudo que a gente quer. Eu quero um carro, eu quero um emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus vira e fala, e a gente não lê o texto completo. E quando Jesus fala que quem orar em meu nome, eu lhe darei. E orar em nome de Jesus não é falar em nome de Jesus, amém, no fim da oração, não. É orar com a consciência de Cristo. E se a gente vai um pouquinho mais além no texto, se a gente vai para o texto paralelo em Lucas, Jesus fala mais, ele não fala simplesmente quem orar em meu nome, mas quem pedir pelo meu Espírito, eu darei. Em momento nenhum, Jesus está incitando a gente sobre pedidos, sobre os nossos desejos, mas sempre na busca pelo Espírito dele.
E aí nas nossas orações a gente sempre perde tempo falando sobre o nosso desejo, sobre a nossa vontade, a minha vontade, e no fim eu sou Deus. E Jesus é só ali um objeto que serve o nosso bem-estar. Tiago segue no versículo 4 falando: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em algumas versões não vai estar nem falando infiéis, vai estar falando adúlteros. A gente deixa de perceber que toda idolatria para Deus é um adultério. A gente veio da mensagem sobre os relacionamentos há pouco tempo agora, e a gente viu no relacionamento do marido com mulher, que é um espelho do relacionamento de Deus com a igreja. E todas as vezes que a gente deixa de olhar para Deus e olha para qualquer outra coisa, a gente está traindo a Deus. E se vocês quiserem ter a noção um pouquinho da gravidade ainda disso, dever de casa, lê o livro de Oséias. Nesse livro, Deus pega um profeta e faz ele casar com uma prostituta. E passa por diversas condições que a gente fala, meu Deus, não consigo compreender por que Deus está fazendo esse profeta fazer todas essas coisas. Se a gente tem uma percepção superficial do texto, é difícil dormir à noite, porque a gente não compreende Deus nesse ponto. Mas Deus está simplesmente demonstrando como que é a relação dele com a igreja e como a igreja tem estado diante dele. Ou supõe-se que vão afirmar a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar entre nós? Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aqui começa um ponto que para mim é o mais impressionante. Deus, na sua criação, soprou um espírito em nós. Sem esse espírito da vida, nós não somos nada. E Deus tem ciúmes desse espírito que ele soprou em nós. Isso é uma coisa sagrada. É uma coisa que só ele podia dar a nós e ele deu somente a nós. E ele anseia por isso e ele quer que nós vivamos em espírito com ele. E independente de toda a nossa queda, de todo o nosso pecado, de todas as nossas falhas, ele nos dá graça maior. Se Deus fosse exterminar todo o mal da terra da forma que a gente pensa, por que o mal ainda existe? Deus é um ser ruim, porque ele mantém o mal. Mas se nós olhamos para nós mesmos e para a nossa condição, se Deus fosse exterminar o mal, ele ia exterminar com todos nós. Nós não merecemos a graça de Deus. E ainda assim, ele nos sustenta. E agora a gente cai num trechinho da carta que é muito interessante, porque Tiago realmente é muito prático. Muitas das vezes com que a gente está olhando, ele já está dando a conclusão ali do que você tem que fazer para redimir aquela condição que ele já mesmo expôs sobre nós. Mas nesse trecho, ele vai um pouco mais além disso. E ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Isso daqui é muito importante. Compreender o que ele está falando aqui já é muito importante. Mas indo além disso, a gente tem que relembrar para quem Tiago está falando isso. Para quem que lá atrás, eu falei tantas vezes, ele está falando para judeus.
essas pessoas que vão ler essa carta, eles já têm culturalmente carregado neles todo um conhecimento que Tiago está considerando, que já está ali implícito na mente deles, muito grande. Se vocês tiverem uma dessas Bíblias comentadas, alguma coisinha, vai ver que praticamente em cada um desses versículos vai estar com uma referência. Crônicas, não sei o quê, tudo lá no Velho Testamento. Então, Tiago, quando ele incita essas frases, ele não simplesmente está dando uma solução, mas ele está trazendo a memória, a razão, a consciência de quem está lendo para toda essa estrutura. Ele está falando, tudo isso que eu estou falando vocês já sabiam. Tudo isso já foi pregado. Tudo isso já foi dito. A solução de toda essa condição que eu estou mostrando para vocês já foi revelada e vocês já sabem. Resta a vocês recobrarem a consciência de vocês, recobrarem o coração de vocês e se voltarem para a verdade que desde o início dos tempos foi pregada. Existem 2 pontos aqui que eu quero falar sobre esse texto, que é quando ele fala sobre o ânimo dobre. Muitas das vezes, numa leitura rápida desse texto, a gente pensa que esse ânimo dobre ou ânimo dúbio são as pessoas que mudam de ânimo muito fácil. Uma pessoa que não tem uma constância emocional. Eu sou profundamente ansioso. É uma condição que eu carrego. Eu nunca vou ser curado disso. Quem tem ansiedade tem que lidar com a ansiedade, compreender ela. E às vezes acontece de que eu estou num dia tudo bem, está tudo ali suave. E do nada eu entro nas minhas paranoias, começo a pensar um monte de besteira e fico mal. Com alguma razão? Nenhuma. Mas Tiago não está falando sobre essa condição nossa. Quando ele fala sobre ânimo dobre, na verdade, ele está falando sobre a nossa perda do senso da gravidade do pecado. No texto mais original, a sensação que dá é sobre isso. Nós vivemos já num ciclo tão automático, nós vivemos num ciclo tão vicioso, e a nossa sociedade já está tão automática nesse sentido, e a gente é pregado sobre tantas coisas para isso, que a gente perdeu totalmente a nossa noção de propósito na Terra. A gente perdeu totalmente a noção do pecado. E a gente vive como se nada tivesse acontecendo. Só tem um problema. Para Deus isso nada mudou. Pecado ainda é pecado. E a nossa busca por santidade ainda é função nossa. E aí quando ele vira e fala para a gente corromper o riso em pranto, Tiago não está falando sobre o evangélico tem que ser um ser triste. Em momento nenhum. O evangelho não é sobre tristeza, não é sobre viver em dor, apesar disso fazer bastante parte do processo. O que ele está querendo dizer sobre isso é sobre a nossa condição de, diante de Deus, diante da santidade de Deus, a gente tome a nossa compreensão da nossa condição de pecado. E de assim como Davi, quando era exposto aos pecados dele, ele rasgava a roupa e compreendia aquilo e vivia aquilo e buscava uma revelação e buscava o arrependimento daquela condição. A gente vê na história de vários profetas, Deus sempre se relaciona com o profeta primeiro, faz o profeta viver alguma história, para depois esse profeta sair pregando alguma coisa para as tribos. E na maioria das vezes, sempre que aparece uma figura de Deus para os profetas, esses profetas se recolhem e falam: sai da minha presença, porque eu não suporto a sua santidade. A gente não tem condição de suportar a santidade de Deus. Até Pedro, quando estava lidando com Jesus encarnado, que nunca deixou de ser santo, mas assim como o homem se fez palpável, quando ele tem a percepção de quem Jesus era, ele fala: não, sai do meu barco, porque eu não posso estar na sua presença, não. Eu não tenho condição. Então esse entristeçai-vos, ele está buscando para o arrependimento. Ele ainda está sendo muito carinhoso.
Porque se a gente volta da forma que Jesus pregava para nós nos arrependermos, a situação era bastante mais pesada. João Batista, quando ele batizava as pessoas no deserto e apareciam judeus buscando esse arrependimento, buscando já alguma coisa sobre vida eterna, João Batista virava e falava: raça de víbora, por que vocês estão vindo até mim? E aí a gente acha que raça de víbora é tipo um xingamento de hoje em dia, tipo, não, essa pessoa é uma cobra, eu não posso confiar nela não. Mas não. Quando João está fazendo essa alusão, ele está lembrando da serpente no Éden. O judeu sempre está falando alguma coisa com referência ao que já aconteceu. Então ele está chamando a pessoa de seus diabos. Vocês já estão corrompidos totalmente. Por que vocês estão me procurando? Ele não negava fazer o batismo, mas ele apresentava a todas essas pessoas a nossa condição existencial. Para mim, só saber esse manual do que fazer não responde o meu coração, a minha condição de vida. Eu preciso ir um pouquinho mais além. Eu sempre fui assim, eu preciso saber o porquê. Você vira para mim e fala: Lucas, você não pode fazer isso. Aí que eu vou querer fazer. A não ser que eu compreenda por que eu não posso fazer aquilo. Eu preciso da razão. De qual é o motivo, qual que é a base para você me dizer que eu não posso fazer isso. A partir do momento que eu compreendo por que não, beleza. E aí, várias das vezes, quando a gente olha esse texto e só toma como um manual básico, tipo, eu vou cumprir isso aqui, vou fazer isso, a gente cai no risco de agir como os judeus legalistas, como os cristãos judaizantes, que criava aquele manualzinho de regra, e você tem que fazer isso, isso, isso e isso aqui, e você está cumprindo legal. Eu só consigo encontrar um sentido de tudo isso que Tiago está falando quando a gente volta para o nosso propósito original. O propósito da criação, que é de viver o Evangelho em comunhão com Deus. Chegar no ponto de poder ver Cristo face a face. E aí, quando a gente volta para essa nossa função do que a gente deve ser em Deus, a gente toma um pouco da perspectiva do que a gente tem que buscar para ser. Do que deve ser a nossa vida. Há muito tempo atrás, quando eu era bem pequenininho, os evangélicos eram conhecidos como o povo do livro e o povo que ora. E a gente não pode perder essa característica, essa nossa identidade nos dias de hoje. A gente sim deve continuar debruçado sobre as Escrituras, buscando o que ela tem a dizer para nós. E nós temos que continuar orando certo, buscando a revelação de Deus para nós. Buscando a revelação que Deus tem para nós, principalmente através das palavras. E aí a gente vai ser transformado e a gente vai conseguir agir na comunidade de uma forma bem mais efetiva e verdadeira. E aí sim, talvez a gente consiga viver um avivamento. E aí a gente consiga viver uma palavra de verdade que vai impactar a sociedade que está ao nosso redor. Em Romanos 12 a gente tem essa busca pela revelação, e ele fala para a gente buscar o arrependimento, e o arrependimento é a metanoia. A metanoia é a transformação da mente, e nessa transformação da mente é a gente ter uma mente, como eu disse lá atrás, que pensa na harmonia do Evangelho, que permite, se assim posso dizer, que o Espírito de Deus age através da gente. E essa revelação é muito importante. Vocês podem achar que eu estou pentecostalizando demais as coisas, que eu estou espiritualizando e que eu estou cagando na cabeça da Bíblia. Mas não. Jesus diz, lá, quando ele está dando as instruções antes da Santa Ceia, ele fala que ele vai enviar o Espírito dele. E assim como ele está no Pai, nós estaremos nele, e ele estará em nós, e o Espírito vai nos revelar uma verdade que o mundo não pode compreender, a nossa razão não pode compreender, as pessoas que não têm relação com Deus podem compreender essa verdade. E é o salto existencial do cristão. E diversas vezes depois nos evangelhos, nas cartas e tudo mais, a gente vê Paulo falando sobre essa verdade que foi revelada para ele, para os apóstolos. E aí tem alguns
teólogos de plantão que gostam de fechar e falar, não, essa verdade é que o evangelho é para todos nós, para todos os gentios. Porque numa das cartas, Paulo complementa falando sobre essa condição. Pode parecer ser arrogância minha, pode ser arrogância minha, mas para mim essa verdade já era pregado desde a queda de Adão e Eva, que o evangelho era para todos nós. Deus vira e fala, vai nascer o homem que vai pisar na cabeça da serpente, vai redimir toda essa história para todas as nações. Quando Deus chama Abraão, ele vira e fala, não, você vai ter uma família, sua família vai ser grande para redimir todas as nações. Quando Jesus é apresentado no templo, vem um profeta e fala, profeta não, vem um homem, não era sacerdote, vem um homem e fala e anuncia que Jesus veio para todas as nações. E Jesus o tempo todo anuncia que ele veio para todas as nações. Aí você quer falar que a verdade que foi anunciada, revelada para os apóstolos, foi a verdade que o evangelho é para todo mundo. A gente está limitando muito a inteligência das pessoas, a gente está limitando muito o Espírito de Deus através de nós. Voltando no que eu quis dizer da minha vida, quando eu contei lá o meu testemunho. A nossa busca é por essa revelação pessoal, de um evangelho que vai responder a cada um de nós individualmente. Que o Espírito Santo de Deus vai se acender em nós e que a gente vai conseguir ter essa transformação. E é uma transformação contínua. A gente acha que, por exemplo, eu aceitei Jesus, já era. Estou salvo, não preciso fazer mais nada da minha vida, está tudo garantido. E a gente sabe que não é bem assim. Existem conversões que são instantâneas praticamente. Eu tenho isso na história da minha família. O meu avô, ele era alcoólatra, estava andando pela rua e escutando os hinos que estavam tocando numa igreja, ele se sentiu tocado, entrou naquela igreja, passou por uma experiência de conversão, nunca mais bebeu nenhum tipo de álcool e criou todo o resto da família dele dentro da igreja. A família que eu comentei com vocês, que é bem grande. Foi um instante de conversão dele. Isso resolveu todo o processo de salvação dele? Não. Em Filipenses, a gente tem Paulo instruindo a gente que a obra há de ser completada. E a gente passa por esse processo diário de conversão e de busca pela verdade de Deus ao longo de toda a nossa vida. Em conversões que eu não vou dizer que são diárias, existem processos que a gente vai passando pela vida. E em cada processo a gente vai aprendendo um pouquinho mais de Deus, se aproximando mais de Deus e absorvendo o que é a verdade de Deus e buscando mais comunhão com Deus. E nesses momentos que a gente às vezes experimenta de uma frieza em Cristo, de que o Evangelho está sendo só uma rotina para a gente, está sendo só uma pauta para a gente ficar discutindo, está sendo só uma condição da nossa vida ali para satisfazer. Se a gente quiser buscar um momento de conversão, ele é agora, é em qualquer momento em que você precisar. Porque Deus está à porta e bate para nós. E essa é a minha oração, esse é o meu pedido para a igreja. Que nós nos voltemos para Deus para orar, para pedir a sua revelação em nós, para pedir que Deus nos faça com que nós nos convertamos cada dia mais, para que nós nos aproximemos e nos acheguemos a Deus. E talvez, quem sabe, aqui nessa igreja a gente consiga viver um instante de avivamento real, em que a igreja vai deixar de ser simplesmente uma instituição que está absorvendo algumas pessoas e tratando algumas pessoas, e a gente vai passar a ser uma igreja socialmente relevante, e a gente consiga viver um desses instantes extraordinários da história em que a igreja transforma toda uma sociedade. Pai, eu te agradeço por tudo que tu és
por toda a força que o Senhor dá para nós, por toda a graça que o Senhor nos dá, por todo esse sustento. E eu te peço, Pai, santifica o teu nome na tua igreja. Santifica o teu nome, Senhor, mesmo com nós sermos pecadores, mesmo com todas as nossas falhas, Senhor. Usa a tua igreja. Transforma os nossos corações. Traga a metanoia para a nossa vida, Pai. Eu te peço, Pai, que a gente possa viver o teu Espírito. No teu Espírito e em verdade. Amém. E aí, gostou da palavra? Eu particularmente adorei. Anotei tudo, espero que você também tenha anotado. E aproveitando, venho falar para vocês dos nossos grupos de conexão, que o próprio nome já diz, né? É um grupo onde eu e você podemos nos conectar. Vai aparecer aqui na nossa tela um QR Code, onde você pode escanear, onde você vai ser redirecionado a preencher um formulário, onde um de nossos voluntários vai entrar em contato com você e vai te direcionar para um grupo de conexão mais próximo da sua casa. Se você gostou da nossa igreja e quer contribuir de alguma forma, vão aparecer aqui na tela mais alguns códigos onde você pode contribuir financeiramente, mas não se sinta pressionado e nem obrigado a contribuir. Isso vai de você e de acordo com o que você sentir no seu coração. E esse foi mais um culto aqui da Capela. Eu espero que você tenha gostado e quero te ver aqui online ou presencialmente no próximo domingo. Fiquem com Deus. Valeu!